né? Então, nós estamos nesse negócio aí, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem muita especulação sobre o ministério do Lula, já apareceu o nome de todo quanto é jeito, para tudo quanto é ministério e tudo mais. Nós falamos aqui que nós não iríamos, né, comentar os boatos e as especulações da imprensa. Mas eu acho que a gente deve abrir uma exceção para um nome que apareceu aqui, porque não que a gente esteja considerando que isso aqui é a verdade, né? Mas porque envolve uma questão política muito importante, que é o nome do ex-governador do Maranhão, Flávio Dino, para o Ministério da Justiça. Há uma campanha, né? Não sei se o Lula pensou no nome dele, não, se alguém pensou, se é o PSDB que está fazendo um lobby para levar o cidadão para o ministério, etc. e tal. Então, nós queríamos fazer uma consideração sobre esse boato, não uma crítica ao PT, porque não sabemos quem é o Ministério da Justiça, quem vai ser o ministro da Justiça. Nós estamos comentando apenas e tão somente o boato. Tem gente na esquerda que fala que o Lula está totalmente a serviço do capital estrangeiro, apesar de que o homem até agora não tomou nenhuma medida governamental, exceto a de negociar aí a PEC do Bolsa Família, né? Nós não vamos fazer um papel tão esquisito como esse. Você tem todo o direito de criticar o Lula, nós mesmos já criticamos o Lula em várias oportunidades, mas eu acho que para criticar o Lula a gente precisa esperar que ele faça alguma coisa, no mínimo, né? Que ele faça alguma coisa para você criticar. Não fazendo nada é difícil de criticar, né? Então, qual é o problema com esse nome, né? Esse daqui é a típica operação que tem dois aspectos extremamente negativos. O primeiro deles, né, é em relação a uma questão que deve estar presente para todas as pessoas no país, evidentemente para a esquerda, né, num sentido real, não no sentido imaginário, que é o problema do golpe de Estado. A partir de 2016, o Brasil vive, né, sob a permanente ameaça de golpe de Estado. Nós vimos aí uma série de manifestações de caráter golpista, não desses cidadãos que ficam na porta do quartel, que rezam lá para os militares, que cantam o hino do exército, que se agarram aos caminhões, porque tudo isso daí é uma coisa mais ou menos folclórica. Ninguém, em sã consciência, vai achar que isso aí é um golpe de Estado, né? Nós estamos pensando em gente mais graúda, como Mourão, Vilas Boas, etc. e tal, comandantes militares. Nós vamos comentar tudo isso daqui na sequência. Quer dizer, ao contrário do que tentaram apresentar, e eu acho que, felizmente, essa versão dos acontecimentos ela não foi para frente, que é uma coisa positiva para o país e para a classe trabalhadora brasileira. Tentaram apresentar o seguinte: o Lula foi eleito, agora todos os problemas estão superados. Nós entramos numa nova época, agora é a época da democracia, o amor venceu o ódio, tal. Tem gente que fala isso ainda, mas não tem aquele clima de que ficou tudo para trás, né? Nem os petistas, que são pessoas muito suscetíveis a acreditar em coisas fantasiosas, estão levando muito a sério a ideia de que tudo ficou para trás. Está todo mundo, né, seguindo aquele famoso mandamento que é o de que gato escaldado tem medo de água fria, né, e cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. O que é normal e o que é positivo, é uma forma de inteligência isso daí. Então, nós temos que dizer o seguinte: Ministério da Justiça, a gente poderia dizer o seguinte: o Ministério da Justiça, junto com o GSI e o Ministério da Defesa, são os 3 ministérios do golpe de Estado. São os ministérios internos do golpe de Estado, o cavalo de Troia de todo o governo, né?
Nós tivemos a oportunidade de ver, vou relembrar alguns fatos que muita gente pode até não ter visto, né? Que são coisas muito importantes. O Ministério da Justiça do governo Lula, com o Tarso Genro, ele fez um acordo com os Estados Unidos para mandar procuradores e juízes brasileiros para os Estados Unidos. É difícil de acreditar numa loucura desse tamanho? Pode ser, mas eles fizeram efetivamente isso. Quer dizer, você pega o procurador brasileiro, que já é um direitista, safado da pior espécie, e manda ele para o Covil do Leão, os Estados Unidos, para ter aula com o FBI, a CIA e tudo mais, através de um acordo bilateral. De onde que o cidadão tirou essa ideia? Já é meio que uma preparação interna do golpe de Estado. Depois nós tivemos o Procurador-Geral da República, que o PT indicou a partir da lista tríplice, que foi uma peça-chave do golpe de Estado. Isso daí o Lula, felizmente, né? Isso aí dá um pouco de esperança para a gente, são essas coisas. Quando perguntaram para o Lula, ainda na campanha eleitoral, se ele iria indicar a pessoa da lista tríplice, ele falou, não sei. O que significa que ele não vai, e não deve mesmo. Né? O Bolsonaro, que não é bobo, como muita gente do PT, porque o PT tem muita gente que ao mesmo tempo é muito esperta e muito boba. O Bolsonaro pegou e colocou lá o Aras e falou, olha, sua função aqui você é back, goleiro, lateral e juiz. A bola passou por aqui, você não deixa a jogada continuar de jeito nenhum. Que mostra que o Bolsonaro é uma pessoa inteligente. Aí, lógico, aí a burguesia fez uma campanha contra o Aras se fazia de desentendido, mas não deixou passar nada. Né? Porque se fosse o cidadão indicado pela Dilma, esse daí já dava o golpe no Bolsonaro. Então, você não pode fazer isso daí. Durante o golpe, a Dilma tinha como ministro da Justiça o glorioso José Eduardo Cardoso, que era assim, uma espécie de goleiro do time Dente de Leite jogando na Copa do Mundo. Não pegava uma única bola. Né? A Polícia Federal, que deveria estar sob o comando dele, estava investigando o presidente da República. Como é possível? Investigando o presidente da República sem conhecimento do presidente da República. Os promotores colocaram uma escuta para ouvir as conversas da presidência da República e o cidadão não fez nada. Né? Você imagina o Bolsonaro fazendo um papelão desse daí? Difícil de pensar, né? O cidadão tinha que chamar a pessoa do chefe da Polícia Federal, o famoso Leandro Aiello. Leandro Aiello, que está no IRE, né? E demitir esse cidadão. Cortar a cabeça. E acabar com a farra da Polícia Federal. Então, você vai colocar no Ministério da Justiça, né, se for a intenção, logicamente, um cidadão como Flávio Dino, que tem no currículo dele o fato dele ter sido juiz. Quer dizer, a não ser que ele fosse um juiz assim extremamente esquerdista, que no Brasil deve ter 2 ou 3. Não, sério, mas deve ter 2 ou 3. Você jamais teria confiança nessa pessoa. Ele é vira-folha, ele é um político da terceira via, um político burguês. Ele foi governador do Maranhão, numa ampla coligação. O pessoal fazia propaganda que era contra o Sarney, como se no Maranhão de ruim só tivesse o Sarney. Né? Não é verdade. E você vai colocar uma pessoa que pode muito bem armar o jogo para o adversário aí. É um perigo. Né? Esses ministérios
tinham que estar muito bem cobertos por pessoas de absoluta confiança e que tivessem energia para agir. Um juiz, em geral, ele tem energia para agir. É como o Alexandre de Moraes, né? Ele é muito enérgico para agir contra a pobreza. No caso do PCO, ele fechou todas as nossas redes sociais. No caso do Bolsonaro, que para nós é um prejuízo muito grande. No caso do Bolsonaro, ele não fez nada. Durante a eleição, eu li aí, recentemente eu li uma matéria que estava no 247, eu falei, esse cidadão, eu acho que ele está falando de um outro país, né? Ele falou o seguinte, que a iniciativa do Alexandre de Moraes tinha impedido as fake news durante a eleição. Falei, como assim? Se o que mais aconteceu na eleição foi mentira de tudo quanto era tipo. Tanto do Bolsonaro como de gente que apoiava o Lula. Chegou uma hora que não dava nem para você acompanhar o negócio, de tanta barbaridade que era falada aí. Ele não fez nada. Ele simplesmente deixou o jogo correr. De vez em quando ele ia lá, quando a pessoa chutava a cabeça do outro, ele apitava uma falta. Mas fora isso daí, ele não, né, não fez nada. A Polícia Rodoviária Federal, no dia da eleição, foi lá impedir o pessoal que estava em ônibus para ir votar de prosseguir o negócio. Ele não fez absolutamente nada. Ele recebeu a denúncia de que mais de 1.000 empresas estavam coagindo os funcionários a votar. Imagine você. Aí ele falou, nós estamos aqui para colaborar com o Tribunal do Trabalho, né, contra isso daí. É lavar as mãos. Né? Agora ele tá indo atrás do pessoal. Né? Mas durante a eleição ele não fez nada. Então, eles são muito enérgicos quando se trata de atacar o povo. Mas quando se trata de atacar a burguesia, aí eles são bem menos enérgicos. Né? Esse Flávio Dino não é do PT, não é nem do PT, porque ser do PT já não é garantia nenhuma. Né? É um vira-folha e é um repressor. Queria pegar esse segundo ângulo do problema, além do golpe de Estado. Você vai colocar no Ministério da Justiça uma pessoa que é um juiz da burguesia. É um grande desserviço para a população. Um dos maiores problemas nacionais é o problema do tratamento que recebe a população pobre na mão da justiça, da polícia, né, e dentro das penitenciárias e vários tipos de prisões que existem no Brasil. É um tratamento absolutamente desumano, monstruoso até. Né? As pessoas, no final das contas, não têm direito nenhum. Os juízes agem com total impunidade, fazendo todo tipo de arbitrariedade. É o cenário mais escatológico da vida nacional. Esse problema e o problema da fome são aqueles problemas que atravessam uma barreira de mero sentimento humanitário. Se você coloca um Flávio Dino aí, ele não vai diminuir esse inferno, que seria a função de um ministro da Justiça de um governo de esquerda, democrático. Diminuir o inferno, no mínimo diminuir. Se ele não pode acabar, o correto seria acabar. Né? O ministro da Justiça deveria olhar e falar, não, vamos soltar. Tem quase 1 milhão de pessoas presas no Brasil. Vamos soltar a maior parte desse pessoal. Vamos trabalhar para ter um sistema, se não revolucionário, minimamente decente, humano. Se você coloca o Flávio Dino, ele não vai fazer nada disso. Né? A gente já vê, né? Eu vi um artigo que é uma exceção, né? Um cidadão aí, também no 247, o cidadão, ele expressava o medo
de que, ao invés de o governo do PT combater aquilo que ele chama de lawfare, que é um nome bonito aí, dá até um certo status de dignidade, há uma coisa porca que acontece no Brasil o tempo todo, que é a arbitrariedade judicial. Tá? Se você cair nas garras aí da justiça do jeito errado, você está perdido pelo resto da vida. Né? Isso daí agora recebeu o nome de lawfare. É uma bobagem esse nome, mas enfim. Ele fala que ele não sabe se o governo de esquerda vai acabar com isso ou se vai intensificar isso daí contra os adversários políticos. E ele, como sendo uma pessoa da área jurídica, ele vê com preocupação, porque ele sabe que o mais importante não é o caso A, B, C ou D, é o sistema de conjunto. Não é o fato de que... Tudo bem, é importante o caso individual. Há casos individuais que têm uma relevância política muito grande, o caso do Lula. Mas não é o caso em si que é o problema. O problema é o sistema que você coloca, que você monta, que você estrutura ali. Um sistema de perseguição judicial, de total arbitrariedade. Eu acho que nós temos que também nos preocupar com isso daí. Porque o sistema judiciário, policial e prisional no Brasil precisaria de uma verdadeira revolução. Não há como pensar a coisa de maneira diferente. Precisaria mudar tudo, né? Desde a polícia assassina, que é um esquadrão da morte, que é um grupo de extermínio, né? A perseguição policial à população pobre, duríssima. As leis altamente repressivas, nos últimos 10 ou 15 anos, os direitistas vêm criando cada vez mais leis repressivas. E a situação do preso nas penitenciárias. Tem gente que já deveria estar livre, todo mundo fala disso, e a pessoa não continua na cadeia. Quer dizer, é um tratamento horrível, né? As denúncias não acabam nunca mais se você começar a entrar nessa seara aí. Então, quer dizer, a questão do Ministério da Justiça, nesse segundo sentido, é uma questão fundamental. Qual vai ser a política do governo Lula? Ele vai acabar com o sistema nazista que existe na justiça, nos presídios e na polícia? Porque o pessoal fala de nazismo, né? Parece o monarca aí, que é um rapaz, faz uma declaração e aparecem uns histéricos aí, um pessoal totalmente descompensado, levantando a bandeira da luta contra o fascismo, quando eles em casa, eles estão assentados sobre um sistema que é muito nazista. Você tem uma polícia, que é um esquadrão da morte, que é um grupo de extermínio. Você quer coisa mais nazista do que isso? Os nazistas ainda, né, a gente poderia falar a favor deles dizendo o seguinte: eles não perseguiam toda a população alemã, a maioria da população alemã. Perseguiam os inimigos políticos, judeus, atacavam outras minorias e tudo mais. Aqui não. Aqui o nazismo institucional que existe no Brasil persegue a esmagadora maioria da população. Isso é pior do que o regime fascista alemão. Pior do que o regime fascista italiano. Se a pessoa tiver o azar de ir parar numa penitenciária, então, ele vai conhecer o que é o inferno de perto. Isso é fascismo. Isso aí não é uma coisa humana, não é uma coisa democrática, não é uma coisa normal. É, literalmente falando, não é figura de linguagem, é fascismo. E veja, não é fascismo contra uma parcela
da população que se rebela. É um fascismo contra a população pobre em geral. É muito maior, muito mais generalizado do que o fascismo tradicional, né? Eu tenho certeza que depois que o Mussolini deu o golpe de Estado, né, a Marcha sobre Roma está fazendo 100 anos aqui, foi em 1922, que ele perseguiu os socialistas, a maioria fugiu do país, uma parte foi para a cadeia. A situação era muito mais pacífica do que no Brasil dos dias de hoje. A polícia não saía pelos bairros operários matando gente. Era uma situação mais normal. Tinha repressão? Lógico que tinha repressão. Mas era uma repressão mais seletiva. Aqui não, aqui é uma repressão constante, né? Permanente, sistemática, cotidiana. Então, né, eu acho que a gente deve ver com muita apreensão essa notícia, que é uma notícia que a gente não sabe qual é o fundo de verdade dela, que vão colocar aí uma pessoa que não tem, na realidade, nenhum sentimento democrático e humanitário no Ministério da Justiça, né? Isso é muito grave, tanto pela possibilidade do golpe, que eu acho que é gravíssimo, como desse caso, né? Estaria na hora de um governo de esquerda prestar atenção nessa barbaridade que acontece no país, que é esse conjunto, né? Juízes, promotores, procuradores, policiais, presídios.